Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui está uma grande verdade, uma verdade conhecida por poucos, conhecida na experiência. Muita gente pensa que conhece esta verdade preciosa da nossa crucificação com Cristo, mas não conhece. No interior, na prática, na experiência. Falar é fácil. A gente pode conhecer pela mente. A mente humana é fascinante, é brilhante, e a pessoa pode conhecer muita coisa com a mente, decorar, aprender, mas precisamos mesmo é da revelação de Deus ao nosso coração. Muitas pessoas que confessam esta crucificação com Cristo, mas quando chega a provação, quando chega a tentação, você procura esta morte com Cristo e não acha. Por quê? Porque não tem revelação no interior. Irmãos, eu tenho falado aqui há 30 anos só sobre isto, e eu sei que nós carecemos muito, mas muito mesmo, de que Deus revele para nós de fato a nossa morte com Cristo na cruz. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Esta é a maior libertação que alguém pode experimentar. A libertação de si mesmo. O eu é o grande adversário que nos domina interiormente. O eu é o pior dos trapaceiros em que podemos imaginar. O eu se esconde no último lugar que você o procuraria, em si mesmo. Todos nós compartilhamos um vício, a necessidade de aprovação. Todos querem o relógio de ouro, tapinha nas costas e o grito da torcida. O eu quer que as pessoas saibam o quanto você é bom, generoso, inteligente, maluco. O lema silencioso do eu é: tenha medo de mim ou me reverencie. O eu ou o ego, no contexto em que estamos falando, tem tudo a ver com a vida adâmica pecaminosa. Tem tudo a ver com a vida natural e ímpia do pecador. É o velho ser pecaminoso e corrupto. Quando tudo começou? No caso do homem, começou no jardim do Éden. Gênesis
capítulo 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, verso 5. E sereis como Deus. Foi o apelo da serpente, Satanás. Foi a promessa sedutora do diabo. Algo dentro de Eva respondeu ao que Satanás estava oferecendo. Foi então que o eu pecaminoso teve o seu terrível nascimento e se estabeleceu dentro de Eva. Estabeleceu o seu trono dentro de Eva. Depois, dentro de Adão. E a partir de Adão, dentro de todos nós que descendemos dele. Já nascemos contaminados e estragados na fonte. Somos como um rio poluído na fonte. Não adianta limpar o seu curso. É preciso limpar na fonte. O eu está todo envolvido com o pecado. Ele é a fonte de todo pecado. Em todo pecado podemos ver o eu em operação. Do ponto de vista da palavra de Deus, o pecado possui uma única fonte, que é o eu. O que é o orgulho? É a exaltação do ego. O que é o ciúme? É o temor que o eu tem de ser superado. O que é a emulação? É a luta que o eu tem para ser melhor do que os outros. O que é a raiva? É a reação contra a perda sofrida pelo eu. O que é o adultério? É seguir as paixões lascívias do eu. O que é a covardia? É o cuidado que se dá à fraqueza do eu. O que é a cobiça? É o desejo que o ego tem de ter sempre mais. O que é o egoísmo? É a busca do eu dos seus próprios interesses. O egoísmo é a pessoa fechada em si mesma, no seu eu. Ora, é impossível mencionar todos os pecados, mas o princípio de todos eles é o mesmo: o eu. O ser humano tem a tendência de expor aquele lado bonzinho que presume possuir. Mas esse lado bonzinho é o pior, porque é a dissimulação
do eu perverso. O lobo mau é mais perigoso quando disfarçado de vovozinha. Todos os pensamentos e ações que se constituem em pecado estão relacionados com o eu. Onde quer que se encontre pecado, aí também estará o eu em atuação. Essa natureza egoísta é a essência do pecado. Esse eu é a coisa mais pecaminosa, devastadora e destrutiva deste mundo. O homem, sob o efeito danoso do ego, tem um mistério: o amor por si mesmo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, egoístas. O ser humano, no seu estado egolátrico, desenvolve uma paixão doentia por si mesmo. O ser humano tem natureza egoísta desde que pecou, mas nos últimos dias, essa característica da natureza caída iria se expressar de uma forma muito enfática e exacerbada. A tendência é só aumentar. Vai piorar muito, muito mesmo. O ser humano amante de si mesmo é um perigo para si mesmo, seus iguais e ao meio ambiente. A característica principal do pecado é a independência de Deus. É viver a partir de si mesmo e para si mesmo. O pecado propõe tornar o homem importante, grande, focalizado. O pecado leva o homem a pensar que o seu umbigo é o centro do universo, e toda a humanidade, e até o próprio Deus, tem que gravitar em torno de sua vontade, desejos e caprichos. Por que uma pessoa fica triste, irritada, magoada, ressentida, infeliz? Porque ela está cheia de si mesma, porque tem um conceito elevado de si mesma, porque leva muito em conta a sua justiça e os seus direitos, porque a sua vontade não foi realizada, porque é egocêntrica. O ser humano no pecado sofre da pior
das doenças. Sofre da doença de mim mesmo. Esse mim tem que morrer. Deus tem a solução para cada um de nós. Acabar com a nossa vida egoísta e pecadora, crucificando-nos em Cristo para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É através da nossa morte com Cristo que nós ganhamos a libertação do eu. Mudou a fonte espiritual em mim. O eu perverso foi substituído por Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo vive em mim espontaneamente, em todas as circunstâncias. É maravilhoso o viver de Cristo em mim. Vamos agora acompanhar 3 passos para a nossa libertação em Cristo. O primeiro passo é reconhecer-se culpado e que precisa de libertação. Reconhecer-se culpado e culpado de morte. A solução de Deus para mim é a minha morte com Ele na cruz. A minha morte em Cristo e com Ele na cruz é o remédio para a minha cura. Muita gente não nasce de novo, não é liberta do eu, porque ainda não achou que de fato precisa dessa libertação do eu. Então o primeiro passo é reconhecer-se culpado e que precisa dessa libertação. O segundo passo é crer a palavra de Deus que afirma a nossa crucificação e ressurreição em Cristo. O terceiro passo é homologar esta verdade crida, confessando a palavra de Deus. Crer com o coração e confessar com os lábios. Não basta você confessar apenas com os lábios. É muito comum acontecer. A pessoa canta com os lábios, confessa com os lábios, mas não tem realidade no coração, não creu no coração, não partiu do coração, um coração rendido à palavra de Deus, que crê a palavra de Deus. Então não adianta. Crer com o coração e confessar com os lábios. Confessar o quê? Que somos culpados perante Deus e que Deus nos executou em seu Filho Jesus Cristo na cruz. Que estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. O escravo de si mesmo é o maior de todos os escravos. A maior libertação que uma pessoa pode ganhar é a libertação de si mesma. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres e não precisamos mais viver aprisionados pelas nossas correntes internas e também externas. Sem a morte do nosso eu, com Cristo na cruz, não há libertação, nem a vida de Cristo em nós,
muito menos santidade e não teremos felicidade verdadeira. Pense nisto. Pense nisto, irmãos. Se alegre. Se você já tem a experiência, se alegre. Porque aí está toda a proposta do Evangelho, toda a proposta de Deus para você. É a libertação. Eu não me canso, irmãos. Cada dia, Gálatas 2:20 para mim é um assunto novo.